Vamos ler do 1 ao 6. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião. Fala comigo, tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristezas, veste de louvor por um espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão diantes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Agora vai lá agora em Lucas, livro de Lucas capítulo 4. Aleluia, o Espírito Santo está aqui, amém? Ele está aqui, meu Pai. Aleluia. Diz assim: e chegando a Nazaré, versículo 16, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar-lhe ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aleluia. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, louvamos o teu santo nome, Pai. Bendizemos, meu Pai, sabemos que tu estás conosco. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por tudo. Obrigado, Pai, pela tua presença. Espírito Santo, abra os nossos ouvidos espirituais, que nós venhamos aprender um pouco mais de ti. Oh, Pai, como foi falado no início aqui pelo irmão Joabe, Senhor, que a palavra, meu Pai, em nome de Jesus, não seja vazia, mas seja marcante, que entre nos nossos ouvidos e permaneça no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Essa palavra é uma palavra tremenda, eu já preguei ela algumas vezes, mas Deus me deu uma diferença, alguma coisa diferente. Em Isaías 61, que é um texto áureo, e a gente complementa com Lucas 4. Se você não sabe, Isaías, ele tem, assim como os Salmos tem cânticos dos degraus, Isaías também, no livro de Isaías existem 5 cânticos, chamados cânticos do servo sofredor. Essa passagem de Isaías 61 é o 5º cântico, tá? Para quem não sabe, do versículo, principalmente do 1 ao 3, apesar de não falar de servo, indiretamente, intrinsecamente fala dele, fala do servo, né? Do servo que tem uma missão de Deus para cumprir. Por isso que ele fala: o Espírito do Senhor, né, me ungiu, e vai dizendo qual é a missão desse servo. Todos os cânticos apontam para uma ordem que Deus deu, né, para que o povo dele separado ia dominar nações.
Deus iria comandar, e o povo dele, cada cântico juntando, né, dá uma direção que o povo dele seria um povo que comandaria nações. Esse cântico aqui é uma parte falando das missões desses servos. Amém? Está dando para entender até aí? Tem uma lista para um servo para realizar. E uma coisa tremenda, que o servo, quando ele se apresenta, por isso que ele fala: o Senhor me ungiu, né? O Senhor fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. Isso se confirmou com Jesus, porque todo cântico do servo sofredor quer dizer uma coisa: o servo, ele se entrega por uma ordem de Deus para o povo, para as pessoas. Ele paga um preço, mas no final seria recompensado. Por isso é uma visão desse livro, né, desse capítulo, uma visão messiânica. Ou seja, fala de Jesus, fala do povo, porque todos os cânticos falam que o servo deveria se sacrificar pelo outro, iria pagar um preço, mas no final Deus entraria com uma recompensa. Tudo aponta para Jesus Cristo, tudo aponta para Ele. Por isso que essa é uma mensagem, o Isaías 61 é messiânica, vai falando, Jesus leu isso lá na frente, está falando da vinda daquele que mudaria todas as coisas. Isaías, ele viveu, em Jesus se cumpriu, e você vai ver uma coisa nova aí, presta atenção nisso. Jesus, quando ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, ele indiretamente, intrinsecamente, por isso que é cântico do servo, ele se coloca como servo do Senhor, porque só um servo pode se colocar perante a Deus como Senhor. Então o próprio Jesus fala: o Espírito do Senhor, ou seja, só quem é servo se dá a conhecer a Deus como Senhor. Primeiro, então, Jesus se apresenta como servo. Ele é olhado pelo povo como um profeta, porque ele vem com boca de Deus. Mas uma coisa interessante também, ele fala: Ele me ungiu. Quando ele fala Ele me ungiu, entenda uma coisa: ele se apresenta como servo, ele é visto como profeta, e ele também nesse momento, só os reis e sacerdotes eram ungidos. O Senhor me ungiu, então ele se apresenta como rei e sacerdote. Então Jesus, ele é servo, ele é profeta, ele é rei e ele é sacerdote do Senhor. Aleluia, Maranata, vem Senhor Jesus. Jesus, ele se apresenta: o Espírito do Senhor me ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. E ele vai falando, né, para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, levar óleo da alegria para quem está com tristeza, veste de louvor para o espírito angustiado. Olha só quanta coisa tremenda, olha só quanta coisa. Ele recebeu, quando ele fala isso, ele recebeu uma lista de missão, uma lista do que ele teria que fazer. Ele sabia o que ele teria que fazer, ele fala o que ele é, e ele fala qual é a missão dele: dar vista ao cego, libertar os cativos, os contritos de coração. Ele fala que levar óleo de alegria para quem tem tristeza, veste de louvor para o espírito angustiado, tirar a tristeza de Sião. Ou seja, tristeza de Sião, quem vivia em Sião era o povo eleito, levar alegria para o povo escolhido de Deus. Olha só, meu irmão, levar isso, ele veio já direcionado. Aí ele fala naquele grande momento: hoje se cumpriu as escrituras em vossos ouvidos. Jesus, ele fala o que ele é, ele fala para o que ele veio, ele fala que ele veio mudar, ele veio transformar. Por isso que ele fala lá no finalzinho, ele fala do carvalho de justiça, e ele fala que veio pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele veio dizer: eu vou morrer por vocês na cruz, e o ano aceitável do Senhor está sendo feito agora. Eu vim para mudar a vida de muitas vidas. Aleluia, carvalho de justiça. Ele veio transformar as pessoas, a Bíblia fala, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Ou seja, o povo eleito de Deus seria conhecido como carvalho de justiça. Em Israel, era o carvalho,
era visto como, e é visto ainda, como uma árvore, sabe, forte, uma árvore resiliente que aguenta as intempéries. Quanto mais vem intempéries, vento, deserto, ela se aprofunda as raízes, né? E ela aponta para perseverança. Ou seja, Jesus ele veio com tudo, né? Com servo, profeta, rei, sacerdote, com uma missão para transformar a vida do povo eleito, para que eles ficassem fortes e glorificassem o Senhor nessa terra. Presta atenção, meu irmão. Mas o mais lindo disso é o que está escrito no versículo 4. Lê aí a promessa: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e ministros de nosso Deus. Ele está falando para o povo: vocês são cavalos de justiça, vocês são fortes, vocês vão passar por situações, por pressões. Sabe por quê? Porque vocês são sacerdotes e ministros de Deus. Aí lá em Apocalipse capítulo 1 versículo 6, o que fala? Vós sois reis e sacerdotes para a glória de Deus Pai, a Ele seja dada a honra e a glória, amém. Sabe, meu amado, o que eu quero falar para você? Isaías veio, falou, Jesus cumpriu. É você e eu que damos continuidades a Isaías 61. Eu e você, nós temos essa responsabilidade de dar continuidade a Isaías 61. Sabe por quê? Porque no dia lá do Pentecostes de Atos 2, isso que Jesus falou, o Espírito do Senhor veio e me ungiu, aconteceu naquele grande dia, e o povo dele foi separado, e o Espírito Santo veio, tomou o povo dele, ungiu o povo dele, e agora falou: vai e continua a história. Eu e você que continuamos Isaías 61. O Espírito do Senhor veio naquele grande dia, e todos aqueles que crescem, o Espírito Santo habitaria, ungiria para continuar a missão, ajudar o povo triste de Sião a pregar o ano aceitável do Senhor, a serem mais fortes do que são. Aleluia. E nós seremos reconhecidos como carvalho de justiça, ou seja, um povo perseverante, um povo resiliente no Senhor, um povo justo e um povo correto, para a honra e glória do nome do Senhor. Você pode dizer amém? Você pode dar glória a Deus? É assim como o Senhor te vê, e por isso que Ele te separou, por mais que você não ache que é. Nós que damos a continuidade na história de Jesus. Jesus ele falou: o Espírito do Senhor me ungiu, o Espírito do Senhor veio sobre mim e me ungiu. Aí depois acontece lá no Pentecostes. Aí depois Apocalipse fala que você é rei e sacerdote. Jesus, como eu falei, quando fala de unção, está apontando para rei e sacerdócio. Apocalipse fala bem claro. Sabe por quê? Porque tem uma unção sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre todos que estão aqui, uma unção diferente, sobrenatural, que atua através de você. Você foi separado para isso, o Espírito Santo habita em você, e você vai receber uma unção sacerdotal, e você tem que acreditar nisso. Amém? Glória a Deus. E o mais interessante nisso, isso nós temos a responsabilidade de pregar o ano aceitável. Nós temos a capacidade, sendo usados por Deus, para libertar presos, para levar um ano aceitável, para levar alegria para irmão que está triste, para transformar a tristeza dele em alegria. O óleo de alegria está sobre a nossa vida, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria está em você e em mim. A Bíblia fala também que, aleluia, nós levaríamos vestes de louvor para espíritos angustiados, ou seja, aqueles que estão angustiados glorificariam o nome do Senhor. É através da tua vida e da minha. Isso, nós somos a continuidade daquilo que começou em Jesus. Aleluia. Levanta a mão para o céu agora. Você vai falar junto comigo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos humildes,
enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Isso que você fez aí, Jesus fez lá dentro de uma sinagoga num dia de sábado. Hoje se cumpriu, e se cumpriu na tua vida também. Se você tomou isso por posse, presta atenção uma coisa. Se você agora tomou isso por posse, o Espírito Santo está sobre mim, e a gente tem que viver isso, porque nós recebemos do Espírito Santo, nós recebemos uma unção do alto, porque Apocalipse concretiza isso, que nós somos reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra, ou seja, uma unção especial, e o Espírito está sobre você. Então há uma continuidade de Isaías 61, o servo que paga um preço pelo povo, mas vai ser recompensado grandemente naquele dia. Tá, mas a Bíblia fala lá em Lucas capítulo 4, versículo 29, o último versículo, fala que quando o Senhor pregou isso, quando o Senhor começou a falar, como o Senhor começou a dizer que também iria para o povo gentio, ele dá exemplos, logo depois ele vai dando exemplo. Quando chega no versículo 29, perseguiram ele. A Bíblia fala que expulsaram ele da cidade. A Bíblia fala que levaram ele para um pináculo, iam jogar ele no precipício, ou seja, Jesus ia ser jogado à morte. Mas a Bíblia fala que de uma forma sobrenatural, ele passou no meio de todo mundo e retirou-se. O que eu quero falar para você, levanta a tua mão, depois que você fez esse juramento ao Senhor, que pode vir o que for, Deus te separou para pregar aos cativos, Deus te separou para levar óleo de alegria no quem está triste, Deus te separou e te capacitou, aleluia, para libertar os presos, e o que se levantar contra você, pessoas, homens, de uma forma sobrenatural, o Senhor vai te livrar. Tudo aquilo que se levanta contra você, situações, intempéries, porque você tem Isaías 61 para cumprir, e Deus vai cumprir através da sua vida, aleluia, Ele vai cumprir, meu irmão, porque a unção está sobre vocês, Ele confiou isso para vocês. Assim como atuou em Jesus, atua também com a gente. A gente entra, prega o evangelho nas ruas, entra em comunidades, pode ser em qualquer lugar, porque você está indo, cumprindo o ID. A Bíblia fala que sobrenaturalmente, você vai entrar e vai sair, e nada vai acontecer contigo. Eu tive essa experiência no último evangelismo que a gente fez. O Paulo não está aí não, o Paulo, pai do Thales, eu não me lembro quem foi comigo. Quem estava lá, não sei, estava uma roda, as pessoas, né, uma comunidade aqui perto, eles estavam tudo vendendo as drogas, aquela coisa, todo mundo armado, e naquele momento passamos, tinha um parente ali, de um irmão, estava ali naquele meio, e um garoto de uns 10, 12 anos veio, cara, com uma arma maior do que ele, botou aqui na cintura, só que correu a arma, no meio dali eu já estava evangelizando, ele no meio, a arma bateu, deu um tiro, não pegou em ninguém, para a glória e honra do Senhor. O Senhor te guarda, o Senhor te protege. Não sei nem para onde foi aquela bala, eu não sei que não pegou em ninguém, era impossível, uma arma caiu no chão, estava um círculo. Sabe por quê, meu amado? O Senhor te ungiu a pregoar, sabe, aos cativos, aos presos, e dá liberdade a eles. O Senhor te guarda de toda intempérie que se levante, Ele te dá um caminho sobrenatural, meu amado, está em você. Ou seja, é você que leva o consolo, é você que leva a alegria, o óleo de alegria para quem está triste, é você que entra com alegria quem está triste dentro de Sião, aponta para o povo separado de Deus, é você que fortalece para virar em carvalho de justiça. Não é para você ficar triste, não é para você se embaralhar com as coisas desse mundo, não é para você ficar angustiado, não é para você nada disso. Sabe por quê? Porque a unção está sobre você, é você que leva, não é você que pega isso não, meu irmão. Nós somos, a Bíblia fala bem claro que é você que Deus vai usar para levar isso para as pessoas que estão necessitadas, porque o Espírito está com você e Ele te ungiu, você é rei e sacerdote. Então, meu irmão, a unção está sobre você.
E nós damos a continuidade de Isaías 61. Nós vamos ficar até o final, levando, sabe, salvando os cativos, anunciando o ano aceitável do Senhor, dizendo que Jesus veio e morreu na cruz, é bem claro, e fortalecendo aqueles que aceitam. Não é para a gente se envolver com isso. Primeiro, porque você é forte tanto quanto o que você prega, porque você está levando solução, é porque a solução está em você, então você é forte. E ao mesmo tempo a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria está com você, então você que leva a alegria e tira a tristeza das pessoas. Você está dando para entender o que eu estou falando? Sabe que o diabo quer é que você não entenda isso, que você não sabe o potencial que tem dentro de você, e Deus não erra. Deus não erra. Quando Ele separa um povo dele, o Espírito do Senhor está sobre mim, sabe, nós nos colocamos como servos do Senhor, e Ele te ungiu para fazer essas coisas. Você vai ver isso, como eu li aqui em Mateus 10, versículo 8, curar enfermos, expulsar demônios. Ele vai separar, de graça recebeste, dá isso para as pessoas. Não estava falando só de Jesus. Isso aqui que está aqui, Jesus indiretamente falou para essas pessoas. Leva a solução, leva a libertação, cura eles. Eles estavam vivendo Isaías 61. Vocês estão me entendendo? Os apóstolos saíram, sabe, os 70, estavam vivendo Isaías 61, levando solução, levando libertação, tirando a tristeza, fortalecendo as pessoas, falando do ano aceitável de Jesus. E isso continua até hoje. Você é uma bomba no inferno. Você tem que crer no que você é perante a Deus. Você tem que crer o que está sobre você. Você tem que crer o que está dentro de você. Você tem que crer o que sai da tua boca vai acontecer. Você tem que crer que você é uma bomba para o inferno. Você tem que crer que você é uma bênção do céu. O Senhor te separou e te ungiu. Aleluia! Está com você. Está com você a solução. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo, é comigo, é com Átila. Só que a gente retrocede. Amado, situação se levantou, pensa nisso. Pastor, estou desanimado. Pastor, não tem nada para fazer, eu estou desanimado. Pega Isaías 61, lê dentro da sua casa e olha para quem está ao teu redor, a tua família, os teus vizinhos, sabe, a tua igreja. Aí você vai ver que tem muita coisa para fazer. Sabe, eu estou desanimado. Poxa, se Deus te separou, te escolheu, o Espírito Santo entrou em você, se você não viver isso aqui, alguma coisa está errada. Alguma coisa está acontecendo no meio do trajeto que te está destoando do que você tem que viver. E todos aqueles, a Bíblia fala que naquele tempo a perseguição era forte, meu irmão. E as pessoas espalharam o Evangelho, porque viviam Isaías 61. Levava a cura, levava a salvação, pregava o Evangelho. Sabe, as coisas aconteciam na vida delas, porque elas viviam Jesus. Fortalecia os irmãos que estavam fracos na fé, para se transformar em carvalhos mais resistentes, mais fortes. Por isso que eu sempre falo, mas estende a mão para os irmãos, fala com eles. Às vezes os irmãos estão passando por embate, amado, fortalece com o óleo da alegria, tira a tristeza dele, tira a angústia dele e veste ele com louvor, sabe, tira ele do cativeiro que ele está vivendo um momento difícil, porque a palavra está com você, está comigo, está conosco. Deus separou um povo de Sião, que um dia vai subir, e é um ajudando o outro mesmo. Amém ou não amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu vou ter que parar aqui, mas eu acho que tinha mais coisa para falar. Mas que você entenda isso, você é um sacerdote. O sacerdote é aquele que é ungido por Deus, que intercede pelas pessoas e pelo povo. Ou seja, você é um intercessor, querendo você ou não. Deus te separou como rei, aquele que comanda, ao mesmo tempo um intercessor, porque o sacerdote é o que liga o homem a Deus, e você tem acesso direto a Deus. O sacerdote também é aquele que tem acesso direto. A tua oração, quando você faz, acontece, e você tem que acreditar. As coisas estão tortas. Se você buscar o Senhor, eu sou reino e sou sacerdote,
Me escuta, Ele vai te escutar, se você viver verdadeiramente o que está escrito. A Bíblia fala que em Hebreus capítulo 9, versículo 7, que o sumo sacerdote ia uma vez por ano, no Santo dos Santos, sacrificar pelas pessoas, pelo povo. Está escrito assim, a sacrificar pelo povo. Nós precisamos viver o servo sofredor, sacrificar. Romanos capítulo 12 fala que nós nos entregamos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é o culto racional de todo crente. Ou seja, a pessoa que quer viver o Evangelho da forma como Jesus fala, você pode até passar por intempéries situações, mas de forma sobrenatural o Senhor faz, sabe, você superar tudo. Você vai entrar e vai sair, aleluia, o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida e na minha vida. Mas uma coisa tremenda, eu vou parar por aqui, que Deus falou comigo no meu coração, lendo o texto. Fala que Jesus, logo no versículo 16 de Lucas capítulo 4, fala que ele foi para Nazaré, a origem dele, e foi lá que ele falou. Hoje se cumpriu as escrituras nos vossos ouvidos. Há uma necessidade muitas vezes de nós voltarmos às nossas origens, de como nós começamos o Evangelho. Isso que vocês falaram aqui. Há uma necessidade de nós termos sede do Espírito Santo, da presença de Deus. Há uma necessidade no meio, às vezes, de muita gente, como ele estava ali. Ele voltou, por que Jesus ia voltar para Nazaré para falar isso? Onde ele nasceu. Deus te separou. Você tem que voltar muitas vezes, nós temos que voltar muitas vezes às nossas origens, para nós cumprirmos a missão que Deus nos delegou, em Isaías 61. Porque o caminhar nosso muitas vezes nos faz desviar, esfriar, não acreditar, esmorecer, e não sabemos o poder que nós temos, a capacidade que o Espírito Santo nos dá. Amém? Eu quero orar com vocês, fiquem de pé nesse momento. Eu quero que você se lembre como você era, o que Jesus te levantou para ser. Volta lá em Nazaré, quando você entrou pela primeira vez, a sede que você tinha em conhecer o Espírito Santo, em estar junto com Ele, a unção que você muitas vezes não está acreditando hoje, mas que o Senhor falou que você tem, pode estar até adormecida, mas você é uma bomba no inferno, se você acreditar nisso. As palavras vão sair da tua boca, pessoas vão ser libertas. As palavras que vão sair da tua boca, você vai colocar a mão nos enfermos e as pessoas vão ser curadas, as pessoas vão aceitar Jesus, porque o Espírito do Senhor te separou e te ungiu para levar isso à frente. E que você acredite no dia de hoje, em nome de Jesus. Que nós temos que sair daqui mais crentes do que entramos. A necessidade de nós estarmos juntos quando a gente vem para um culto é nós não só glorificarmos o nome do Senhor e botar um monte de petição no altar, é para nós sairmos mais crentes do que entramos e levar salvação aos cativos. Nós somos, sabe, a continuidade de Jesus. Por isso que Ele deu do seu Espírito para a gente. A Bíblia fala que Jesus, né, o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito do Senhor, quando ele se bota perante servo, o Espírito do Senhor estava com Jesus ali, e está com você agora, está conosco. Oremos nesse momento. Coloca a mão na tua cabeça assim, ó, que essa palavra venha entrar, que você venha entender que você foi separado para ser diferente mesmo, para andar na contramão do mundo, mas existe um poder sobrenatural através do que você fala, do que você pensa, como você pensa, e quando você libera a palavra, algo acontece em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui, os irmãos também que estão em casa, nesse momento. Pai, que nós somos a continuidade, oh meu Pai, que Isaías 61 foi profetizado, meu Deus, que Jesus veio cumprir, e nós somos agora a continuidade. Jesus falou, hoje se cumpriu. Pai, que nós venhamos a voltar às origens, e que, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos a cumprir tudo
tudo aquilo que o Senhor falou que nós somos, a capacidade que nós temos de libertar cativos, de levar alegrias aos tristes, aos quebrantados de coração, Senhor, a proclamar o ano aceitável do Senhor, ó meu Pai, a levarmos, meu Pai, aos irmãos que estão fracos, ó meu Deus, e ajudá-los a transformar em carvalho de justiça, fortes, perseverantes, resilientes, que aguente as intempéries da vida, mas olhando para o alto, Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoa a mente dos meus irmãos, Pai, que venham ter a mente de Cristo, meu Pai, que nós venhamos a sair daqui, meu Pai, mais crente do que entramos, Pai, em nome de Jesus, que aquele primeiro amor, Pai, que um dia nos incendiou a origem, venha nos incendiar essa noite em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo venha, Pai, acender aquilo que estava ficando apagado. Que todo desânimo caia por terra em nome de Jesus. Que tudo que Satanás quer, o pai da mentira, colocar, meu Pai, coisa dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, na nossa boca. Mas nós esquecemos da nossa mão e da sandália que prega o Evangelho da paz. Senhor, trabalha na nossa vida. Pai, que o capacete da salvação esteja conosco, guardando a nossa mente, em nome de Jesus, e que nós venhamos a viver a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Amém e graças a Deus. Você pode dar um amém? Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.